Olá! A Delegacia do Consumidor, em parceria com o PROCON de Goiás, realizou uma operação intitulada Bomba Baixa. As fraudes não eram só na qualidade do combustível, mas também nas bombas de gasolina. O inquérito acabou de ser concluído e é esse o assunto do programa Vez do Consumidor de hoje. E para falarmos sobre essa operação intitulada Bomba Baixa, que foi presidida, gerenciada pela DECOM, recebemos aqui o delegado titular da DECOM, delegado Webert Leonardo Lopes. Muito obrigada pela vinda do senhor aqui. Eu agradeço, Luciana, a oportunidade. Nós que agradecemos muito, né? Ele vai dar detalhes aqui como foi essa operação e quem vai me ajudar nessas entrevistas aí é o deputado Santana Gomes, que é o presidente da Comissão de Direitos de Defesa do Consumidor. Né, deputado, um assunto sério, é um crime contra o consumidor, né? Muito sério. Inclusive, eu quero até parabenizar de antemão o DECOM, a Delegacia de Direito do Consumidor, a Delegacia de Direito do Consumidor, doutor Ebert, a Delegacia de Direito do DECOM. Delegacia de Defesa do Consumidor. Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, que nada seria mais defende o consumidor de uma maneira geral. E parabenizar o doutor Herbert. Nós já conhecemos a sua história, inclusive como presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Assim que assumimos, em 2015, nós fomos lá e o doutor Herbert já estava lá, na época com o doutor Eduardo Prados, que assinou, inclusive, o convênio com a Comissão de Direito do Consumidor, Luciano. Então, nós temos um convênio. Tem essa parceria. Mas, assim, o mais importante é quando a gente teve a oportunidade de conhecer aquela delegacia, nós percebemos o intuito daquelas pessoas, são diferenciadas, aqueles policiais dali, eles são realmente policiais totalmente que têm uma visão de contribuir com a sociedade de uma maneira geral. Uma visão macro, né? A delegacia, ela fica ali na Avenida Independência, só a título de curiosidade e necessidade, né? Quem precisar. Bom, vamos voltar para a operação. A operação, gente, ela começou há 1 ano e meio, em agosto de 2016. Agora o inquérito acabou de ficar pronto. Os postos suspeitos de fraudes, né, e muitos já foram comprovados, não só da capital, mas também do interior. A gente fez uma matéria, nós vamos chamar essa matéria daqui a pouquinho contando detalhes, mas o delegado pode falar para a gente, o inquérito ficou pronto, já foi entregue para a Justiça. Qual foi a conclusão, delegado? Exatamente. Primeiramente, em nome dos servidores da DECOM, eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o deputado Santana Gomes, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia, em razão dessa parceria importante que a DECOM vem realizando com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores, enfim, todos os representantes da nossa população goianiense e goiana. Nós entendemos que essas parcerias que a DECOM tem realizado ao longo desse período de nossa gestão à frente da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, tanto com os representantes do povo, quanto com os órgãos sérios que atuam irrestritamente, incondicionalmente em defesa do consumidor, como a Vigilância Sanitária do município de Goiânia, o PROCON estadual, o PROCON municipal, Ministério da Agricultura, Agrodefesa, são órgãos que estão trabalhando conosco. Nessa operação especificamente, teve a participação imprescindível e fundamental da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Sim. É bom salientar, Luciana, que foi um trabalho inédito em nível de Brasil, tendo em vista que em alguns estados como São Paulo, nós acompanhamos o jornalismo investigativo de determinada emissora, onde o jornalista chegou a contactar o responsável por essa fraude nas bombas lá na capital paulista. Entretanto, na hora de instalar, provavelmente o pessoal desconfiou que se tratava de uma reportagem ou até mesmo de alguma investigação policial e não compareceram no local. Mas foi tudo gravado, os valores cobrados para a instalação desses dispositivos nas bombas. Enfim, a partir desse panorama, nós, ainda no primeiro semestre de 2015, recebendo várias denúncias do próprio segmento, que atua de forma séria, ou seja, os proprietários de postos de combustíveis. Em 2015 começaram as denúncias. As denúncias. Eu falei que a operação começou em agosto de 2016, só me corrigindo aqui. Na realidade, a operação foi deflagrada em agosto de 2016. A fase ostensiva da operação. Que na realidade ela foi dividida em várias etapas. A primeira... Investigativa, né? É investigativa. Aí depois, quando o senhor começou a convidar as pessoas para a delegacia, né? Que deflagrou, né? Já estava fazendo um trabalho de investigativa. Exatamente. Na realidade, nós iniciamos com a colheita de várias denúncias do próprio segmento que atua de forma correta, da própria população, né? Pessoas que comparecem diariamente à delegacia para registrar a ocorrência, a título de exemplo, abastece lá o veículo, o tanque do automóvel cabe X quantidade de litros e ultrapassa essa quantidade de forma desarrazoada.
pessoa vai lá, comparece, nós pegamos aquela ocorrência e passamos ela para o arcabouço de monitoramento desses postos. Tentando ser mais objetivo aqui, a operação ela foi dividida basicamente em 3 etapas. Nós, no primeiro momento, fomos em mais de 100 postos aqui em Goiás, várias cidades do interior, na capital, Goiânia, de forma disfarçada, com a viatura adaptada, né, com o galão do Inmetro no tanque da viatura, para que fosse feita a medição oficial. A partir dessa primeira passagem, nós selecionamos em 26 postos, desses mais de 100 postos, houve diferença entre a quantidade efetivamente marcada na bomba e o que foi entregue de fato à nossa equipe. O que o consumidor pagou, no caso. Exatamente. Como se tratava de uma investigação, nós estávamos ainda selecionando esse processo de filtragem das denúncias. A partir desse momento em que foi detectado 26 postos, nós partimos para uma segunda etapa dessa operação, que consistiu justamente, agora já de forma oficial, os inquéritos instaurados, com a parceria da Superintendência de Polícia Técnica e Científica, disponibilizou um perito para acompanhar a nossa equipe. Para quê? Para registrar todos esses abastecimentos nesses 26 postos que deram diferença. E aí, deputado, nessa segunda passagem, já na parte oficial, 10 desses 26 novamente deram diferença, ou seja, 10 postos em 2 passagens, né, da nossa equipe deram diferença aí no combustível fornecido quando comparado com o visor na bomba. 2 vezes. 2 vezes. Tipo assim, errar uma vez ainda vai, mas duas vezes já é mais difícil. Aí... E aí sim nós marcamos uma operação ostensiva a fim de que pudéssemos, de forma inédita a nível de Brasil, desmontar essas bombas, tentar detectar corpos estranhos, ou seja, equipamentos anormais no interior dessas bombas, para que pudéssemos aí comprovar a existência desse chip em Goiás. Essa fraude, ou não. Né? Essa fraude. Entendi. Fraude absurda e abusiva. Olha, eu tenho o VT que mostra, inclusive, essas fotos, né? A delegacia nos cedeu essas fotos de toda a operação, mostra os microchips, esses corpos estranhos dentro das bombas que fraudavam a informação, né, para o consumidor pagar. A gente vai mostrar essa reportagem agora que ela conta mais detalhes. Vamos lá. Você acredita que a quantidade de combustível que entra no seu carro é exatamente o informado na bomba? Confio. Não. Por quê? Porque eu acho que tem muito corrupção no Brasil, né? A gente até confia, mas tem que conferir sempre. Não confio. Não. Não tem um mecanismo que aponta isso dentro do veículo, né? Só a bomba que indica se é 5 litros, né? Então, não tem um dispositivo para informar no carro, né? Olha, a gente confia, meio desconfiando, né? Mas a gente vai na confiança dos amigos bombeiros aí, mas assim, não sei, não dá para confiar tanto. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, em parceria com o Sindipostos, realizou uma operação batizada Bomba Baixa, que começou há 1 ano e meio, através de denúncias da população e do próprio Sindipostos. A polícia investigou vários estabelecimentos em Goiás suspeitos de adulterar as bombas de gasolina com microchips instalados dentro das máquinas. O mecanismo, com tecnologia sofisticada, fraudava a informação da litragem de combustível. O dono de uma rede de postos em Itumbiara chegou a ser preso em flagrante. O foco da operação Bomba Baixa foi o volume de combustível que sai das bombas com o valor informado nas máquinas e nos cupons fiscais. Durante a investigação, a polícia constatou divergências, geralmente para menos, em 26 postos do estado de Goiás, tanto na capital quanto no interior. Realizamos diligências disfarçadas, com viatura policial adaptada, de acordo com a medição do Inmetro, né, onde passamos algumas vezes em alguns postos suspeitos e a partir daí houve uma filtragem desses postos, ou seja, uma seleção de acordo com o resultado dessa diligência disfarçada. Nós diagnosticamos que em 26 postos havia indícios sólidos de que estariam fornecendo combustíveis menos do que aquilo efetivamente cobrado aos consumidores. Foram comprovadas irregularidades em 10 postos de combustíveis, no interior, Itumbiara, Goiatuba, Senador Canedo, Goianira e Hidrolândia. Na capital, 5 postos também foram autuados em flagrante. Eles ficam nos bairros Parque Anhanguera, Rua 83, no setor sul,
Perimetral Norte, no Jardim Nova Esperança, outro no Jardim Petrópolis e outro no setor oeste. O inquérito da polícia está concluído. Dos 26 postos investigados, 10 foram indiciados por crime contra as relações de consumo, que pode dar de 2 a 5 anos de detenção. Agora o caso vai parar na justiça, mas a polícia vai continuar investigando outros estabelecimentos. Só em Goiânia existem 250 postos de combustíveis e em todo o estado, 1.620. Tanto a polícia quanto o Sindipostos precisam da ajuda da população nas denúncias. Nós fomentamos essa fiscalização, por quê? Qual que é o nosso interesse? Nós precisamos de uma concorrência sadia, então nós trabalhamos em cima de 3 pilares: combate à sonegação, combate ao roubo de carga e combate à adulteração de combustível e adulteração na bomba. A partir do momento que isso for igual para todos, né, fica um mercado mais sadio. Daí o interesse do Sindiposto para contribuir com as autoridades. E tem mesmo que investigar mesmo, viu? O Brasil está cheio de fraude, temos que melhorar os nossos princípios. Atualmente o que vem acontecendo nesse país, eu não acredito em mais nada nesse país. Tá aí, vocês viram a reportagem, né, do trabalho da Delegacia do Consumidor. Esse trabalho não vai parar, ele vai continuar e precisa da sua ajuda, inclusive nas denúncias. E a população, né, gente, indignada aí com tanta corrupção, né, deputado? Mas aí você vê que as pessoas começam a perder a confiabilidade nas instituições. E aí que entra a parte política, as instituições de uma maneira geral. Mas felizmente hoje a Delegacia de Defesa do Consumidor tem uma credibilidade muito grande com a nossa sociedade. Então, eu vejo que isso é importante para a gente. E o cidadão não pode perder a confiança nas instituições, doutor. Isso é muito sério, né? Porque essa situação de corrupção, disso, daquilo, não vai dar em nada. Eu tenho certeza absoluta que a delegacia fez a sua parte e eu tenho certeza que vai ter, sim, resultado, né, doutor? Com certeza, deputado. Na realidade, nós temos as nossas limitações, né? A demanda vem aumentando a cada operação, a cada trabalho que a delegacia de Defesa do Consumidor apresenta à sociedade. A confiança, ela faz com que a demanda venha a aumentar. E a nossa estrutura não aumenta de forma proporcional. Entretanto, eu costumo dizer para a minha equipe, orientar a minha equipe no sentido de que devemos, no mínimo, atender com dignidade o cidadão. Ainda que não consigamos ter êxito em todas as demandas, e não é essa a nossa intenção, mas pelo menos gerir com qualidade, com eficiência, as prioridades. E quando eu falo em gerir prioridade, eu me refiro especificamente não à minha prioridade como representante da delegacia, como gestor da delegacia atual, mas a prioridade do povo. Eu quero até fazer uma parte aqui em relação ao senhor. Eu tive a oportunidade de estar aguardando uma pessoa lá na delegacia. E fiquei muito feliz de ver o tratamento que os policiais do senhor dão para aquelas pessoas que vão ali fazer uma denúncia. Porque às vezes a pessoa vai fragilizada, Luciano, na delegacia. Ele atende as pessoas, sabia? Eu acho que no dia que eu estava lá, eu acho que o senhor estava lá embaixo. Inclusive, eu fiquei muito feliz de ver, sabe, o tratamento carinhoso e respeitoso com o cidadão. Quero aqui já aproveitar em público e dizer que eu fiquei feliz de estar ali observando como servidor público. O senhor está atendendo uma delegacia com aquele carinho e com respeito ao cidadão que ali procura a delegacia. Parabéns, quero que o senhor leve esse carinho e esse respeito a todos os servidores daquela delegacia, tá, doutor? Nós agradecemos e estamos à disposição, tá, da Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa. Eu acho que é o mínimo que tem que se fazer. Também penso. Deputada, eu tenho que chamar o intervalo e a gente também vai dar dicas, o delegado vai dar dicas de como a sociedade, né, a população pode ajudar a polícia e também a se prevenir, né, para não entrar numa fria dessas, né, ficar pagando mais por menos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Vez do Consumidor volta com o tema Operação Bomba Baixa. A operação foi realizada pela Delegacia do Consumidor e constatou várias fraudes em postos de combustíveis, não só na capital, também no interior do estado de Goiás. 6 pessoas foram indiciadas, mais de 100 postos foram investigados. No primeiro bloco mostramos como foi essa operação, o delegado explicou aqui pra gente. Estamos recebendo aqui o delegado Webit Leonardo Lopes, ele que é o titular da Delegacia do Consumidor, e o deputado Santana, né, que está ajudando nesse debate aqui da Operação Bomba Baixa. O inquérito foi concluído, né? A gente espera agora, né, uma decisão aí da Justiça, né, deputado? Eu acredito que agora, com esse trabalho da delegacia, e é bem consolidado, eu acho que o mais importante é que foram 2 anos de investigação. E o doutor Webber, todos já sabem, o trabalho dele é totalmente consistente. Porque às vezes, Luciano, o delegado faz um trabalho e não é muito consistente, aí perde tudo lá no judiciário. Então é por isso que ele trouxe, ele falou pra gente que levou um perito lá a Superintendência de Polícia Técnica. Levou, então a coisa não tem como sair. Eu acho agora, a coisa, o que é que o senhor pensa, doutor? Sim, depende agora do posicionamento do Ministério Público, né? A partir do momento em que o inquérito é enviado, o Judiciário recebe, o promotor de justiça, com atribuição para o caso, vai analisar, eventualmente oferecer já de imediato a denúncia ou retornar para alguma diligência que ele entender que seja imprescindível, tendo em vista que ele é o titular da ação penal. Delegado, eu estou impressionado de 26 postos, né? Começou com 26, só 6 empresários foram indiciados? Eu vou explicar o detalhe. Na realidade, nós trabalhamos com provas. O ônus da acusação é de quem alega. Então, a Polícia Civil precisa comprovar. E alguns detalhes, e a nossa busca é pela verdade. Porque então as irregularidades foram constatadas em quantos? Em 26, né? Existem as irregularidades administrativas, que o PROCON autuou esses estabelecimentos, e o crime. Isso é interessante, é crime. Então vamos lá, exemplo, desses 10 postos que nós fizemos a operação ostensiva, abrindo as bombas de combustíveis desses postos, na capital, no interior, o fato, em 4 deles, nós encontramos esses corpos estranhos. Esse material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística para que fosse realizado a perícia laboratorial no Departamento de Informática, lá da Criminalística. Em um desses 4, nós identificamos o chip, que tem a função de fraudar a bomba para fornecer menos combustível do que o efetivamente marcado no visor da bomba. Esse foi o caso lá de Tumbiara, onde nós autuamos em flagrante no dia da operação. Foi preso, né, que nós Exatamente. Mostramos. É aquele da fotografia que apareceu aí agora há pouco. Independentemente do indiciamento na seara criminal, o PROCON autuou administrativamente todos esses postos em que foram encontradas essas irregularidades, esses corpos estranhos, fora o chip. E aí vem uma outra questão, nós dependemos dos laudos periciais para comprovar a materialidade do crime. Nossa, que burocracia, né? Burocracia. É muito complicado. Tá vendo que tá errado, mas tem que comprovar. Tem que comprovar. Mas aí que está a nossa estratégia, creio eu, que foi muito frutífera. Porque já pensando que existia essa possibilidade de nós não pudéssemos comprovar a fraude por meio de um laudo pericial, por isso nós passamos na etapa anterior com um perito no carro, para comprovar que estava fornecendo menos combustível do que o efetivamente marcado. Então, em resumo, o que eu poderia dizer? No total, 6 proprietários de postos de combustíveis indiciados por prática de crime contra as relações de consumo, cuja pena vai de 2 a 5 anos de detenção. Os outros 4, por motivos diversos. Cada caso é um caso. Nós temos caso, por exemplo, que deu diferença em 2 desses postos,
mas a diferença foi a mais. Pois é, você vai falar esse posto, então, né, pra gente... Mas eu acho que tá errado também, né? Tá errado. Eu penso tá o seguinte, certo. eu quando também vereador, doutor, nós fizemos lá umas 2 CPI em relação a cartéis. Eu vejo assim... Cartéis de quê? De combustível, nós fizemos 2 CPI na Câmara de Vereadores à época, mas a gente começa a perceber que parece que nesse ramo de trabalho tem alguns empresários mal intencionados que acabam formando cartéis. E ali, eu estava falando com o doutor aqui anteriormente, teve um caso de São Paulo agora, que já existe uma máfia, inclusive de combustível em São Paulo, que até matou, até a morte de um cidadão que denunciou que fazia parte da máfia, e depois ele denunciou para fazer uma reportagem investigativa. O senhor lembra desse caso? Exatamente, inclusive creio que foi no Espírito Santo. Foi no Espírito Santo, né? O responsável por uma dessas instituições não governamentais que estava fornecendo informações à polícia, ao Ministério Público, para o combate desse mesmo tipo de fraude, chamado bomba baixa. Né? Então, me parece que já foi identificado um proprietário de um dos postos investigados, foi que teria encomendado esse homicídio dessa pessoa, que estava nada mais, deputado, que procurando defender a sociedade. Exatamente. Você vê que é bandido mesmo, né? Que faz isso. Criminalidade organizada. Organizada. E é por isso, em que pese nós não termos atingido o objetivo, talvez principal, que fosse encontrar o maior número de fraudes nessas bombas, né, e ostentar o nome desses postos, dessas pessoas para a sociedade desses goiana. Criminosos, né? Desses criminosos, né? Porque são criminosos. Mas o primeiro passo foi dado. Sim, claro. O primeiro passo foi dado. Tem todo o Outras mérito, investigações, nós já estamos coletando novas informações e é aquele negócio. Nós demos o primeiro passo, aprendemos com algumas questões que a gente pode melhorar e agora nós vamos deflagrar as novas etapas das operações bomba baixa. Também, né? E nós havíamos falado no primeiro bloco, deputado, sobre algumas dicas, como que o consumidor pode ajudar a polícia e também como ele pode se precaver, né? Não tem como a gente saber se tem um microchip instalado na bomba de gasolina, mas tem como, assim, suspeitar da quantidade que entra no seu carro, delegado? Nós orientamos o consumidor goiano a que observe e fique atento aos mínimos detalhes, né? Um posto que ostenta informações claras e precisas no que se refere ao preço dos combustíveis, que diferencia, né, esses valores, tanto na entrada do posto, que é obrigatório segundo a Agência Nacional de Petróleo, quanto nas bombas. O atendimento também tem que ser claro e preciso. O frentista não pode empurrar gasolina aditivada, álcool aditivado no consumidor que não fala que quer um combustível aditivado, como acontece em um certo posto aqui de Goiânia, que nós também indiciamos recentemente, dado ao número relevante de reclamações nesse sentido. Então o consumidor tem que ficar atento aos mínimos detalhes. Preço muito baixo também ou não? Preço muito baixo, por si só, não é um indício de fraude, porque alguns postos que atuam, por exemplo, fora da capital, eles têm um custo operacional menor do que outros. Então isso é mais relativo. Agora, muito mais baixo, redobre a atenção, confira no cupom fiscal, confira no tanque, quando o consumidor pede para encher o tanque, se deu aquele limite máximo que pode, que venha a suportar naquele tanque daquele carro, e comunique a delegacia, compareça à delegacia, compareça ao PROCON, que nós estaremos checando qualquer tipo de suspeita. Também, doutor, a gente percebe que tem algumas situações que são pontuais do frentista mesmo, sabe, Luciana? Você chega lá e pede para encher o tanque e você está no telefone, no celular, e ele já encontra a bomba ali com alguma quantidade, já só complementa. E depois você começa a perceber, já aconteceu isso comigo, porque as pessoas mal intencionadas, elas aproveitam a oportunidade que a pessoa não está prestando atenção. E às vezes também põe um valor e te cobra mais, né? Exatamente. Então é muito importante observar se zerou a bomba e depois ver a quantidade e o valor, não é, doutor? Exatamente. É bom ficar atento, ver se zerou a bomba, a questão das informações, Luciana, deputado Santana. Um detalhe também que, no meu entendimento, absurdo, a malfadada medida provisória editada pelo governo federal agora em dezembro, que possibilita qualquer estabelecimento comercial, inclusive os postos de combustíveis, a cobrar valores diferentes em relação ao mesmo produto, desde que seja pago em moeda diferente. Ou seja, se o cidadão vai pagar em dinheiro, hoje o estabelecimento pode cobrar um valor menor. A justificativa do Michel Temer, do presidente Michel Temer, é que seria para estimular a economia do Brasil. Quando o consumidor fosse pagar em dinheiro, que ele pagasse por um valor menor. Mas no Brasil, infelizmente, a gente já previa que aconteceria o contrário. E o que alguns estabelecimentos estão fazendo? E como o assunto é posto de combustíveis,
alguns proprietários de postos estão fazendo. Cobrando mais caro quando o cidadão vai pagar. Menos, né? Infelizmente, isso hoje é legal. Mas nós estamos pegando, já deflagramos uma operação nesse sentido, no que se refere à falta de informação. Igual já aconteceu em alguns postos, nós já autuamos esses postos, né, por crime de publicidade enganosa. Né? O cidadão não se depara com a diferença desses valores. No cartão de crédito é 10 a mais, uma coisa assim, né? Somente na hora que vai pagar o combustível. Fala isso, Olha que absurdo, deputado. É um desrespeito. Na maquininha lá, o frentista faz o cálculo de 10% a mais e passa um valor acima daquele que está sendo ostentado lá na placa dos valores. Que é crime também, né, doutor? Que é crime. Porque ele deveria ter ostentado lá, né? Exatamente. O valor tem que ser informado, né, Fica mais uma orientação à gente? população. Se acontecer isso, procure a DECOM, nós vamos ao posto, vamos autuar esse proprietário exposto. Tá, e a gente vai colocar o telefone da DECOM aí embaixo, no visor, pode procurar mesmo, o delegado é super prestativo, nos recebeu muito bem, e eles não param, gente, estão o tempo todo com essas investigações, a gente agradece muito a participação do senhor aqui, delegado Herbert Leonardo, que veio, nos deu entrevista lá, né, na sua delegacia, e também veio aqui no estúdio para dar mais detalhes. Muito obrigada, viu? Luciana, nós agradecemos, a DECOM está de portas abertas para a Assembleia Legislativa, para a Comissão de Direitos do Consumidor, deputado Santana, também. Essa parceria é muito importante. Eu costumo dizer que hoje o gestor público, ele não tem privilégios, ele tem responsabilidades. E a nossa responsabilidade reside justamente em ser a voz do povo dentro da instituição que defende o povo, que no caso é a Delegacia de Defesa do Consumidor. Meu muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, deputado? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez e dizer que cada dia, Luciana, nós ficamos felizes. Esse programa está trazendo aí para o cidadão informações importantes. Olha que importante que o cidadão hoje já tem essa informação e que a Assembleia tem feito através desse programa Vez do Consumidor. Eu quero agradecer ao Dr. Herbert, esse nome dele é difícil, o Herbert. Leonardo. Leonardo é mais fácil. Quero agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz assim que assumi a presidência da Comissão de Direito do Consumidor. Nós fomos naquela delegacia para fazer o convênio e fomos tratados assim com a maior dignidade. E até realmente lá o cidadão já começa ali o tratamento. Quero parabenizar todos os servidores, os agentes, os escrivães, e quero cumprimentá-los pelo trabalho de vocês daquela delegacia. É porque também o nível, né, o titular já tem essa visão. Parabéns e continue assistindo o nosso programa. Ok, muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você também que está em casa pela nossa audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto 61.2. E tem também nós na internet. Acompanhe aí o nosso site. Muito obrigado e até a próxima.